Olá pessoal, aqui é o professor Anderson. Essa é a disciplina Microbiologia Ambiental e nessa aula nós vamos falar sobre poluição por organismos patogênicos, micro-organismos encontrados no esgoto que são de interesse sanitário e também características morfológicas desses micro-organismos e formas de resistência. Esse tópico é o tópico de microbiologia sanitária. Quando nós falamos de micro-organismos no esgoto, nós vamos falar aqui das fontes desses micro-organismos que estão presentes no esgoto, a classificação geral desses micro-organismos e também organismos patogênicos e doenças humanas. Então, os micro-organismos, né, no esgoto e, consequentemente, nas águas superficiais, incluem bactérias, incluem fungos, protozoários, eumintos, vírus. E a principal fonte, né, desses micro-organismos é o esgoto humano, que podem ter também outras fontes, como algumas atividades comerciais e também industriais. Como, por exemplo, né, a indústria de abate de animais, por exemplo, que pode, né, os restos das vísceras desses animais podem acabar contaminando as águas superficiais. Os micro-organismos de interesse sanitário, então, eles são, né, as bactérias, vírus, protozoários e helmintos, que nós vamos falar deles aqui com mais detalhes. Desses micro-organismos de interesse sanitário, muitos deles geram formas de resistência, né, que no ambiente é importante, né? Esses micro-organismos, eles têm uma forma de resistência que permite que eles sobrevivam no ambiente. Isso é importante, né? Porque essa informação ela vai determinar o tipo de tratamento necessário para tratá-los, né, inativá-los ou removê-los durante o tratamento, seja de água potável, de água para ou de esgoto, por exemplo, para ser reutilizado, né? Então essas formas de resistência, algumas bactérias formam endósporos, que são formas de resistência de bactérias. Os protozoários, eles formam cistos ou oocistos, e os eumintos, ovos ou oocistos. Aqui nessa tabela são mostradas é, alguns aspectos morfológicos sobre bactérias. Então, as bactérias elas têm algumas formas como bastões ou formas esferas, né, que são os cocos, nas formas de espiral. Todas são formas que as bactérias possuem no ambiente. E elas também possuem, né, formas de resistência no ambiente ou formação de endósporos, né, que é um tipo de forma de resistência, ou células dormentes, que também têm uma resistência ambiental maior. O tamanho das bactérias, é, né, as dimensões, elas variam um pouco, mas na faixa aí, né, entre 0,3 micrômetros até na faixa de 4 micrômetros, que é o tamanho, né, das bactérias, exceto os espirilos, que têm uma forma de espiral que tem tamanhos maiores. Mas observem nesse detalhe de dimensões, depois a gente poder comparar os diferentes micro-organismos. Então, as bactérias, muitos tipos de bactérias são inofensivos. Elas não causam, né, nenhum tipo de doença. E o esgoto, ele contém uma grande quantidade de bactérias, tanto patogênicas, né, que são as bactérias, aquelas que causam doenças, quanto também organismos, outras bactérias que não são patogênicas. Aqui alguns exemplos, né, de bactérias. Aqui a gente tem uma fotografia, né, ao microscópio óptico de um grupo de bactérias, de bacilos. E aqui a gente tem um bacilo como uma fotografia no microscópio eletrônico, né, que a gente consegue uma ampliação muito maior. E aqui o aspecto, né, da bactéria da salmonela, é uma bactéria que é encontrada na água e causa doença. Outro grupo de interesse também sanitário são os protozoários,
Então, a gente tem vários protozoários de interesse sanitário, que também têm formas de resistência no ambiente. Então, um desses protozoários é o Cryptosporidium. Temos também a ameba, que é a Entamoeba histolítica, a giardia, que são exemplos de micro-organismos patogênicos, no caso aqui, protozoários. Os protozoários, em relação às bactérias, eles têm uma dimensão muito maior, né? Observem aqui, lá em bactéria a gente falava de 1 micrômetro, aqui a gente já fala em dimensões aí de 20 micrômetros, né? Ou né, de até 20 micrômetros, para mostrar, né, a diferença de tamanho entre um e outro. Aqui são algumas micrografias dos protozoários, então mostrando aqui um cisto de giardia, né, na verdade vários cistos de giardia, e aqui um trofozoito da ameba, né, aqui é uma das formas dentro do ciclo de vida da ameba, então representando aqui o trofozoito no caso da ameba. Então, alguns protozoários de interesse sanitário são Cryptosporídeo parvum, Ciclóspora, Entamoeba histolítica, que é a ameba, e Giardia. E esses protozoários eles podem causar impactos significativos à saúde de indivíduos que tenham sistema imunológico comprometido, e crianças pequenas e também idosos. Essa imagem aqui mostra um cisto de giardia. Aqui a gente tem uma lâmina, né, uma foto tirada do microscópio de uma lâmina mostrando a infecção, né, o protozoário infectando o intestino. Então aqui mostra as células, né, do protozoário do Cryptosporidium infectando o indivíduo. E aqui mostrando os ocistos, né, do Cryptosporidium em uma amostra de fezes. Outro tipo de organismo patogênico, né, de importância sanitária são os vírus. Existem mais de 100 tipos, né, de vírus entéricos, né, vírus que habitam o trato intestinal, capazes de produzir infecção, né, ou doenças que são excretados por humanos. Eles são liberados, né, no material fecal de pessoas infectadas com esses vírus. Então, quando nós falamos dos vírus, né, a gente está falando aí de organismos que têm tamanhos, né, dimensões muito menores, né, quando aqui a gente está falando, aqui esses números são em micrômetros, muito menores do que um micrômetro, né, e 50 vezes menores do que um micrômetro, aproximadamente. Aqui tem alguns exemplos, né, de vírus, mas eles têm dimensões muito menores do que os outros organismos patogênicos. Então, aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos, né, de vírus, e essa imagem aqui mostra a comparação, né, do tamanho de uma célula, de uma levedura, com uma bactéria, com um vírus. Né? Isso seria uma proporção real, né, de escala, só para te notar a diferença de tamanho entre esses organismos. E essa imagem mostra o rotavírus, né, que é um dos vírus entéricos aí que causam, né, que podem causar doenças. Os eumintos é um outro grupo de organismos patogênicos que ele é usado, né, para descrever os vermes parasíticos. É um dos principais agentes causadores de doenças do homem no mundo. No esgoto é encontrado, né, principalmente a forma de resistência, que são os ovos dos eumintos. E esses ovos são extremamente resistentes a procedimentos usuais de desinfecção. Então, quando se faz o tratamento, por exemplo, do esgoto para seu reaproveitamento, ou esses ovos estão presentes na água, né, contaminam uma água superficial que é utilizada para ser tratada e depois usada para consumo humano, esses ovos eles são um desafio para o processo de desinfecção, que eles são extremamente resistentes, né, ao cloro que é utilizado, né, o principal agente desinfetante utilizado para a desinfecção de água e esgoto. E também eles são resistentes, né, à digestão anaeróbia, que é feita para lodo de esgoto. Então, quando é feita a digestão mesofílica, né, que utiliza temperaturas mais baixas, eles também apresentam resistência a esses processos de tratamento. Aqui nós temos micrografia, né, de um ovo de tênia e também aqui micrografia de um ovo de
Ascaris lumbricoides, que é a popular lombriga. Bom, essas são as referências. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre alguns outros aspectos referentes a organismos patogênicos. É isso, se cuidem e até mais.